sobre coberturas verdes. Antes de vos explicar o que é isto, uma cobertura verde e qual é que é o trabalho da associação, queria-vos mostrar primeiro o porquê das coberturas verdes. Porquê é que é tão importante começarmos a colocar vegetação nas nossas cidades e porquê é que a cobertura verde é uma ótima forma de o fazer. Então, na cobertura verde, podemos começar com esta afirmação. É urgente procurar um equilíbrio com a natureza. E porquê? Porque necessitamos dela para sobreviver enquanto espécie, tão simples quanto isso. As coberturas verdes vão ajudar neste grande problema que nós estamos a viver, que é nós estamos a assistir a um crescimento muito acelerado da população. Prevê-se que em 2050 70% da vegetação da população esteja concentrada nas cidades e com isso vamos ter de arranjar forma de trazer a vegetação para as cidades. Mas também com este crescimento populacional nós vamos assistir aqui a 3 problemas principais. Vai ser a urbanização excessiva, a poluição e a falta de vegetação na cidade. Nós podemos ver já nestas 2 imagens, elas não são assim tão distintas, cerca de 20 anos que a vegetação desapareceu completamente. Isto é um exemplo, mas por todo o mundo nós vemos isto acontecer em todo o lado. E então temos de começar a pensar como é que vamos combater isto, como é que vamos trazer esta vegetação, tendo a noção que as pessoas vão precisar de habitação, mas temos de conjugar as 2 coisas. Então, vamos falar agora um bocadinho dos benefícios das coberturas verdes. Não é só dizer que temos de colocar lá a vegetação, temos de explicar porque é que isto é importante. As coberturas verdes vão prestar 3 tipos de serviços ecossistémicos. Serviços em relação à edificação, à escala urbana e à escala ecológica. Na edificação eu vou-vos apresentar aqui os principais. Nós temos a regulação térmica dos edifícios, está comprovado que a vegetação reduz significativamente a temperatura do edifício. Temos o isolamento acústico dos edifícios, a vegetação é ótima também em termos de isolamento acústico. Temos a proteção da membrana de impermeabilização, ao contrário do que se pensa, a cobertura verde não vai prejudicar a impermeabilização do edifício, a cobertura verde vai até ajudar. Temos de ter sempre em mente que uma cobertura verde não vai corrigir uma má impermeabilização. Se o edifício em si tiver uma impermeabilização pobre, a cobertura verde não vai colmatar isto. A habitabilidade dos espaços abertos. Vamos ter ali um jardim num edifício que podemos ir desfrutar. E também, cada vez que vem mais a produção de alimentos, imensas coberturas já estão a ser usadas também com este objetivo. A melhoria estética do edifício, claro. Depois vamos falar um bocadinho à escala urbana. Agora saindo um bocadinho do edifício, mas à escala urbana. A capacidade de retenção da água da chuva, porque este substrato vai reter aqui esta água e vai impedir que ela vá para os sistemas de drenagem urbana e vai diminuir aqui esta enchente desses sistemas que todos os anos nós vemos alagados e as águas a escorrer por toda a rua. Vai reduzir o efeito de ilha de calor, porque esta vegetação reduz o efeito não só no edifício, mas também por toda a cidade, porque se tivermos vegetação dos edifícios em grande quantidade, toda a cidade vai sofrer esta redução de temperatura. E também vai reduzir o ruído, em geral, não só no edifício. E como eu disse anteriormente, vai também haver esta criação de novos espaços verdes. Nas cidades temos essa noção, não há espaço para ter estes jardins, mas há espaço nas coberturas. Nós conseguimos criar estes jardins exatamente como no solo, com algumas especificações, claramente, mas num edifício. Também está provado que a vegetação tem grandes capacidades de melhoria de saúde no estado mental das pessoas. Depois temos a escala ecológica também, que é uma escala muito importante nos dias de hoje. Vai reduzir os níveis de poluição, vai reduzir o oxigênio, então a gente sabe que as plantas são produtoras de oxigênio. Vai, como eu disse anteriormente, diminuir o escoamento das águas pluviais, porque o substrato vai reter grande parte, que depois vai ser usada também para a rega das plantas. Vai aumentar a biodiversidade, que nas cidades tem sido cada vez mais perdida.
vai conservar ou recuperar habitats que foram perdidos quando se construiu aquele edifício lá, porque eventualmente a vegetação acaba por sair lá, as pequenas espécies também saem e com isto, trazendo a vegetação, trazemos também de volta todas estas espécies. Mas não só as coberturas verdes, inúmeras nature-based solutions estão a ser reconhecidas e também vários países têm já políticas de incentivo ou até de obrigação. Portugal para já tem apenas incentivo, mas imensos países têm políticas de obrigação mesmo de colocação de vegetação nos edifícios. No nosso website vocês podem aceder a algumas destas políticas, temos mundiais, temos também portuguesas, imensos municípios portugueses têm já vários incentivos, podem aceder a todos no nosso website. Agora vamos falar um bocadinho das coberturas verdes e das suas tipologias. Nós dividimos as coberturas verdes em 3 tipologias essenciais, temos a extensiva, a semi-intensiva e a intensiva. E estas vão se diferenciar maioritariamente, tem a ver com a vegetação, o peso que vai sofrer o edifício, também a manutenção, porque como podemos ver, uma cobertura intensiva é um jardim comum praticamente, ou seja, requer muito mais manutenção do que uma cobertura extensiva. E também tem a ver muito com a acessibilidade. Certas coberturas não são feitas para serem pisoteadas, apenas na manutenção, enquanto outras temos de ter em conta esse peso, porque são feitas para serem usadas como um jardim corrente. Falar aqui um bocadinho das coberturas verdes em Portugal, e muita gente acha que isto é algo novo aqui, e não é de todo. As coberturas verdes eram usadas há muitos e muitos anos, principalmente em edifícios militares, eram usadas como camuflagem devido à vegetação e eram também usadas nos depósitos de água. Temos aqui no Porto um depósito de água do tempo de Ana Maria, em que era uma cobertura verde no seu topo, que tinha a ver com o controle da temperatura do depósito de água. Os primeiros exemplos, como temos ali, temos a Quinta Real de Caxias e a Quinta Real de Queluz, que temos aqui nestas imagens, mas é no século XX e no século XXI que surgem, de facto, as mais conhecidas e as mais significativas, que temos em Lisboa a Fundação pela Gulbenkian, e temos também aqui no Porto a Praça de Lisboa, e em Lisboa é a Tarde de Alcântara, que são mais recentes e também são projetos muito significativos. Falar-vos um bocadinho agora da associação, qual é o nosso trabalho aqui. Nós atuamos no sentido de promover esta vegetação nas cidades, promover principalmente as coberturas verdes. Nós fazemos isto através de conexões entre empresas, instituições de pesquisa, municípios e também algumas entidades internacionais. O nosso objetivo é, como disse, promover estas infraestruturas verdes nas cidades, criar cidades mais sustentáveis e criar cidades mais resilientes e mais saudáveis. Como investimento, em 2019 lançamos o Guia Técnico das Coberturas Verdes, que é um guia que aborda as 3 fases de uma cobertura verde, aborda o projeto, aborda a instalação e aborda a manutenção também, como eu estava a dizer. Este documento é o único a nível nacional, foi lançado com a Ordem dos Engenheiros Centro e é o documento também que é aprovado nacionalmente para a construção de uma cobertura verde eficiente. Não sei se há alguma questão, mas obrigada por terem assistido e muito obrigada pelo convite. Tem políticas? Município da Maia, município do Porto, Espinho, Barreiro. Barreiro foi o primeiro município português a ter, de facto, políticas nesse sentido. São políticas de incentivo, depende, pode ser incentivo monetário ou pode ser só o fundamental, já fechou em maio, mas o fundamental tinha um incentivo de até 70% do valor de gasto na cobertura era coberto. Entretanto, poderá voltar a abrir, mas cada vez mais os municípios estão a ter isso em conta nos seus PDMs. Ainda há pouco tempo fomos contactados por um município que quer colocar isto nos seus incentivos, quer colocar as coberturas verdes e pediram-nos como é que nós conseguimos fazer isto e nós estamos também a trabalhar agora nesse sentido.
Vou ver, não há nenhuma questão. É semelhante ao incentivo que cada município tem uma política diferente de incentivo, solução, ou a haver uma ou uma coerência entre os olhos. É assim, depende um bocadinho de município para município. Alguns falam apenas que incentivam a colocação de vegetação nos edifícios, outros são mais específicos e falam em incentivos monetários à colocação de coberturas verdes. Depende. Normalmente, os municípios que nós temos este levantamento são municípios que trabalham para a associação e a definição usada de cultura verde é a mesma usada por nós, que está no nosso website. Portanto, mas varia um pouco. Há municípios que incentivam apenas a colocação de floreiras, por exemplo, não tem necessariamente de ser uma cultura verde, mas há cada vez mais incentivo nesse sentido. Não sei se há mais alguma questão? Sim. É fácil fazer a transformação de uma cultura plana que existe já no mercado para culturas deste género, se vai ter os pesos e as necessidades de rega, não é? Porque o verão ou primavera há de necessitar de um apoio qualquer. Sim. É fácil fazê-lo, só que tem de ser bem feito. Normalmente, para se passar uma cultura de botão para uma cultura verde, primeiro tem de ser avaliado por um engenheiro para perceber a capacidade de carga que o edifício consegue suportar e depois não basta, não se usa solo normal, por exemplo, é usado todo um sistema, são usadas telas anti-raiz, telas de drenagem, são usadas também umas telas pitonadas que retêm a água e normalmente tem sempre que existir um sistema de rega, porque embora possa estar num sítio em que chove muito ou aquela vegetação nem precisa de muito cuidado e de muita manutenção, pode haver períodos de seca e depois não vai aquilo não vai destruir só porque não... A cobertura verde tem de ser bem feita. Tem de seguir um sistema próprio para ela, não pode ser usado solo comum porque vai fazer muito peso na cobertura, tem de ser usado um substrato específico que normalmente contém argila expandida, que vai ajudar no peso que a cobertura vai sofrer, a cobertura da laje mesmo. Sim, depois a vegetação também, aquilo tem de ser sempre avaliado pelo engenheiro que nos vai dizer a capacidade de carga que nós podemos ter ali e depois nós vamos ver qual é o sistema que melhor houver ali. Não podemos, há pessoas que querem ter um jardim, mas se o edifício não aguenta, nós vamos dizer logo, peço desculpa, mas não dá. Há várias empresas que, de facto, colocam na mesma e depois eu por acaso não tinha aqui nenhuma foto, mas há casos em que a estrutura cai, o betão cai. E é por isso que há muito aquele estigma da cobertura verde não funciona, porque há pessoas que só porque vai ficar bonito vão colocar mesmo sabendo que a casa não vai aguentar com aquilo. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Para quem vai fazer uma operação dessas, o reforço estrutural é relativamente simples, custa dinheiro. Portanto, a laje é uma cofragem perdida e é possível redistribuir cargas numa sobrelaje que permite fazer praticamente qualquer jardim, desde que haja esses cuidados, mas das coisas do substrato adequado. O problema da terra é que passa de 700 kg por metro cúbico para 2.100 kg por metro cúbico quando chove, basicamente. Mas não há nada que seja impeditivo. Não há nada que pudesse ser algo que fosse simples e que incentivasse essa não troca. é complicado, agora está limitado ao custo que se quer investir, não é só fazer o jardim. Sim, exato. Não é só fazer o jardim. Pode-se fazer a versão barata e funciona uns anos. Vocês servem de ponte a quem quer fazer isso, imagina, conseguem pôr em contato com o engenheiro? É assim, normalmente nós dentro da associação nós temos várias empresas da área, temos empresas de substrato, empresas projetistas, empresas de engenharia e se nós recebermos algum pedido nós vamos encaminhar para quem nós sabemos que vai ajudar naquele caso. Nós trabalhamos
com especialistas. Nós também formamos normalmente arquitetos, engenheiros. Nós não trabalhamos com empresas que sabemos que não vão respeitar estas nuances. E era como estava a dizer, uma cobertura verde vai ficar cara, mas vai compensar a longo prazo, vai compensar em termos da redução térmica, da redução do ruído, da acústica. A durabilidade da impermeabilização. Exato. Há ganhos diretos e indiretos. Uma cobertura que fica barata inicialmente vai ficar cara a longo prazo, uma cobertura cara inicialmente vai compensar a longo prazo. Talvez valha a pena falar um bocadinho da diferença substancial entre a cobertura extensiva e intensiva. Fazer um jardim é mais complicado e caro do que fazer uma cobertura extensiva que vai viver ao sabor do clima. Pode estar verde no inverno, pode estar seca no verão, e não deixa de estar ativa. Não é? Sim, eu posso mostrar novamente a tabela que estava a colocar há pouco. Exato, aquele quadrozinho. Exato. Uma cobertura extensiva normalmente é composta por vegetação herbácea ou vegetação arbustiva de pequeno porte. Normalmente o mais comum que nós vemos são cedros, são suculentas, enquanto que uma cobertura intensiva vai ter árvores, vai ter arbustos de grande porte. Depois a carga também, como podemos ver, ali, enquanto conseguimos ter entre 80 a 180 kg por metro quadrado, ali já vai passar os 350 kg. Depois também tem a ver com a camada de substrato, ou seja, a espessura de uma intensiva vai ser sempre superior a 25 cm, enquanto que uma extensiva nós conseguimos trabalhar com uma espessura muito baixa, também a ver com enraizamento, porque as plantas não precisam de mais de 15 cm. E normalmente uma extensiva é apenas visitada para manutenção, não é usado como um jardim de pisoteio, portanto é ao contrário da intensiva, que é algo mesmo construído para as pessoas, para ter a carga de alguém estar lá diariamente, semanalmente, mensalmente, depende do uso da pessoa, ou usar, ou usufruir da cultura, até como mobiliário urbano e tudo mais. É uma semi-intensiva, se houver algum cuidado na colocação de espécies arbóreas, e se usarem os nomes de estrutura para colocar essas árvores, também é possível colocar espécies mais pesadas, desde que elas estejam localizadas em zonas resistentes ao intrínseco. Não há quase limites, é preciso de um bom projeto, basicamente. Exato, é preciso de um bom projeto. Por acaso, um exemplo que eu vos posso dar foi uma cobertura construída não sei dizer quando é certo, em que foi tudo pensado. Só que chegaram à obra e colocaram os sacos de substrato todos no mesmo local. A cobertura ruiu. Ou seja, tem de ser tudo pensado, não é só, ok, o projeto está muito bonito, isto vai funcionar, e depois chegar à obra e não ter noção do que é que estamos a trabalhar. É preciso pessoas especializadas, pessoas que saibam o que é que estão a fazer. Os sacos têm de ser colocados em distâncias específicas, normalmente um engenheiro acredita isso, dependendo do edifício e da carga que ele consegue aguentar, claro. E sim, uma semi-intensiva pode ter árvores, depende, claro, da espécie da árvore, do enraizamento que ela tem, do peso, do porte que ela tem quando adulta. Vou fazer uma pergunta. Como associação, não há interesse em passar por outros tipos de revestimento verde, nomeadamente fachadas ou utilização parcial de balanços, terraços por aí? Sim. O papel é complementar. Nós estamos neste momento a trabalhar também com paredes verdes, estamos a estudar a criação de um guia também de paredes verdes, como é que funciona, o que é necessário. Portanto, em princípio, ano que vem também será lançado esse guia e também começaremos a dar formações nessa área. Para já temos uma empresa dentro da associação que trabalha nessa área e ano que vem também planeamos começar a dar mais formações nessa área. E para além disso, para além desta sugestão, ir ainda um bocadinho mais à frente e incluir as bandas jardinadas e isso tudo, como a gente já vê em alguns edifícios por aí fora. Isto acaba por ser tudo a mesma coisa, ainda que condicionantes diferentes, né? Uma varanda não é uma coisa com uma cobertura e não é uma coisa com uma parede, são coisas completamente diferentes. São posições diferentes, exigem condições técnicas diferentes. Sim, nós trabalhamos com a promoção de vegetação nas cidades de qualquer forma. Okay. Nós somos especialistas em culturas verdes, mas vamos sempre promover de qualquer forma. Nós também dentro da associação temos um membro, tenho que dar um exemplo, que faz algumas floreiras que são de varanda. Nós também promovemos esse tipo de sistema, porque são sistemas sustentáveis, são sistemas que trazem a vegetação para a cidade,
Ou seja, desde que vá de encontro à nossa missão de promover a prestação, nós vamos sempre apoiar, vamos sempre divulgar. E o risco das varandas caírem é tão grande como da laje rebentar, se não houver cuidado, não é? Claro. Quando falamos de Passivals, talvez valha a pena dizer que a maioria das varandas não cumprem normas de Passivals, já que estamos com esta conferência. Portanto, pensar em varandas autoportantes é a solução para poder ter varandas verdes e intensivas do ponto de vista do poder vegetal, não é? Mas isso é outro desafio. Isso já é outro desafio. Mas acho que é isso, não sei se há mais alguma dúvida, não sei se fui tocando em todos os pontos. A questão da empregabilidade. Sim. Eu sei que as pessoas têm que ter algo que tem água lá em cima e que têm qual é que é o perfil do emprego, tem qual é que é a resposta para o... É assim, normalmente as coberturas que correm mal em termos de implementação têm a ver com a implementação do edifício que foi mal feita. Mas a implementação é feita mesmo minuciosa. As telas são colocadas até onde o substrato chega. O edifício é colocado água no edifício, são feitos testes, aquilo fica lá, o tempo necessário, testes de carga, testes e é como... Essa implementação vai durar mais do que uma implementação completa. Se estiver bem feita, dura mais. Não temos risco das coisas delas. Sim, o botão não vai estar a sofrer nenhum dano, ou seja, o botão está protegido, a implementação ainda estará em melhor condições daqui a uns anos. É um falso risco. O risco é o da patologia congestiva. Se for mal feito, vai ter problemas. Se não for mal feito, é a mesma coisa, a patologia congestiva. Tem que ser bem feita. Sem ter medo da solução. Eu tenho culturas jardinadas há 30 anos feitas e nenhuma resolveu problemas até agora. Agora, os testes de carga de água são fundamentais. É preciso encher aquilo de água, são piscinas, que é uma piscina antes de ser terra. É preciso enchê-la de água e ver se não há problema. Só depois é que se avança com um teste de sistema. Ao contrário, tenho a experiência de que muitas vezes não é mesmo necessário ter sistemas de carga. Ter um ponto de água de apoio, sim, mas numa cultura semi-intensiva ou extensiva, não é preciso. Porque os sistemas drenantes de retenção de água, aqui em Aveiro, em pleno verão, eu tenho água permanentemente a 25, 30 centímetros, o ano todo. É da minha num jardim intensivo, inclusive. É isso que eu ia perguntar, são nos extensivos ou nos intensivos? Extensiva, a capacidade de retenção é menor porque a evaporação é muito maior, não é? Temos menos terra, temos menos profundidade, não é? Mas num intensivo com 40 centímetros de substrato, a água todo o ano. A água todo o ano há mesmo. Sim, mas também depende das espécies. Há espécies que exigem muita água. Sim, estávamos a ouvir falar de polentas que... O sistema de rega... Sim, o sistema de rega funciona normalmente por precaução. Ele pode não ser usado nos extensivos uma única vez naquele ano. Serve para aqueles períodos de seca em que não se pode correr o risco de... A alimentação de apoio, sim. Vai depender um bocadinho também de cada empresa projetista e de cada empresa instaladora, mas o recomendado é existir... As perguntas que eu tinha é isso. Até que ponto é que vocês divulgam ou têm acessível uma lista de instaladores que vocês recomendam? Nós temos no nosso website uma área de todos os membros da associação. Todos os membros não chegam até nós e dizem que queremos ser membros e entram diretamente. Nós vamos avaliar o que eles fazem, nós vamos avaliar se cumprem o que nós pretendemos, se são especializados na área. Ou seja, nós estamos a garantir que, de facto, quem está no nosso website, de facto, são instaladores especializados, projetistas especializados. Sim, o nosso website pode aceder a toda essa informação. Mais alguma questão? Muito obrigada. Então, mais alguma dúvida, podem entrar em contato connosco. Qualquer coisa que queiram saber que, entretanto, agora não surgiu. E muito obrigada pela curiosidade e por perceberem a importância deste tema. Obrigada.